Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom pessoal, chega o final de ano e a gente começa a fazer aí os nossos desejos para o próximo ano. Olhamos para o ano que passou, para as coisas que nós conquistamos, para outras bordoadas que nós tomamos, e a partir daí nós vamos olhar para o ano de 2020 e fazer aí as nossas perspectivas, desejar as coisas e desejar para os outros também, né? E aí chega na noite de Réveillon, chega nas mensagens que você manda para as pessoas, desejando paz, desejando saúde, prosperidade. E aí a gente começa a analisar um pouco o que é essa questão do desejo, né? Porque se a gente analisar bem, o desejo ele tem uma contraparte, que vamos dizer assim, é a sombra dele, que é a frustração. Porque, na maioria das vezes, as coisas que nós desejamos, elas não acontecem. Ou se acontecem, às vezes acontecem por caminhos diferentes daqueles que a gente gostaria. Nós vivemos num mundo onde as coisas são assim. Aqui você não tem essa possibilidade que em outras dimensões tem de você imaginar uma coisa e ela já se materializar na sua frente. Existe todo um caminho, existe todo um percurso para que as coisas possam existir. Se eu quero tomar um suco de laranja, eu tenho que pegar, andar até o supermercado, comprar a laranja, espremer a laranja, fazer o suco. Ou então eu compro um suco pronto, mas não vai ser a mesma coisa. Aqui é assim que as coisas funcionam. Em outros planos, as coisas são instantâneas. E por ser dessa forma que as coisas acontecem, os desejos muitas vezes têm caminhos aí que trazem conflitos, complicações. Mas antes de eu falar dessa questão do conflito, eu queria falar do desejo propriamente dito. O que é esse desejo que nós temos? O desejo, gente, vem do ego. É o ego que quer ter dinheiro, o ego que quer ter um relacionamento, o ego ele deseja uma série de coisas. Porém, nós temos uma outra parte nossa que é a alma. E a alma, ela tem necessidades. E na balança, quando a gente vai pesar o que vale mais, se são os desejos do ego ou se são as necessidades da alma, ganha de lavada as necessidades da alma. Porque a alma se manifesta na gente, numa das suas formas, no inconsciente. E o inconsciente governa 97% da gente. Então, tá claro aí que brigar com a alma, brigar com o inconsciente é uma briga muito difícil, é uma briga com um titã. O inconsciente tem as suas próprias agendas, o inconsciente tem as suas próprias intenções, suas próprias demandas e seus próprios objetivos que muitas das vezes são insondáveis. Nós não conseguimos descobrir quais são. E aí, nessa briga com o ego, a gente sai muito perdendo, e onde entra a questão da frustração. Porque você deseja algumas coisas, mas parece que algo se interpõe. Parece que algo não dá permissão. Algo faz com que esse desejo não aconteça. E aí quando você vai analisar isso a fundo, não são coisas como a gente está acostumado a pontuar. A gente sempre vai projetar no outro. Ah, ele é o culpado, é o meu patrão, né? A situação econômica do país, é o governo, é isso, é aquilo. A gente culpa, mas na verdade mesmo, quando você vai fazer uma busca no autoconhecimento, você descobre que os elementos que te impedem de realizar aquilo que você deseja, ou que o seu ego deseja, são seus mesmos, tá? E representam elementos que estão lá dentro do seu inconsciente. Para exemplificar, eu vou usar uma chave que está aí, presente, todo mundo já viu isso, mas poucas pessoas entendem o segredo que está sendo colocado ali, que é a carta número 6 do tarô, os namorados. Essa carta que vocês estão vendo aí, tá? O que isso representa, gente? Quando você olha a imagem aqui, né, você vê um casal e um anjo, né, um ser espiritual, alguma coisa do tipo. A mulher aqui representa a alma, o inconsciente, ou seja, aquela parte nossa que tem maior comando.
né? Eu costumo dizer que nessa briga entre a alma e o ego é aquela história, né? A mulher, o homem é a cabeça do casal e a mulher é o pescoço, vira a gente para onde quer. Então o inconsciente que tem a mão na direção, na verdade, né? E aqui está ali a alma, né, representada pela mulher, ali na carta do tarô, o inconsciente, e o ego representado pelo homem. Veja que interessante, o ego ele não consegue acessar diretamente a divindade, né, diretamente a fonte de realização, ele precisa do intermediário, a mulher, ele precisa olhar para a mulher e a mulher sim, né, a alma, o inconsciente, é ela que vai ter a chave para dizer se esse desejo do ego realmente é pertinente ou não, de acordo com o espiritual. Então, quanto melhor for a sua conexão entre o seu ego e a sua alma, quanto maior o seu autoconhecimento, quanto maior o trabalho interno que você fez para aproximar o seu ego da sua alma, mais condições você tem de acessar a divindade, de acessar a fonte de realização aqui na Terra. Esse é o segredo, essa é a chave que está aqui colocada nessa carta do tarô. O oposto disso é a carta do diabo, que você vê aqui, né, onde há uma desconexão total entre a alma e o ego, e portanto domina ali o diabo. Esse diabo aí representa, não é tanto a figura demoníaca propriamente dita, mas a figura da não conexão com a divindade. Vamos imaginar que a divindade fosse um grande portal da internet, você tenta acessar, aparece aquela página assim, impossível acessar, né? Ou site malicioso, né? Então aparece, você não consegue acessar. Por quê? Não há uma conexão. Não há uma conexão do masculino com o feminino, do positivo com o negativo, do elétrico com o magnético, ou seja, de todas essas polarizações que nós temos. Quando há essa separação, quando a polarização ela não está em conexão, ela não faz essa integração, que representa o símbolo do infinito, né, as polaridades integradas, nós temos essa carta do tarô aqui. E é impossível que você consiga descer à Terra a divindade. Não tem como você materializar os seus desejos quando você está nessa condição aqui. E essa condição é a condição de desconexão quando a gente está tomado pelo ódio, pelo medo, pela ganância, pelo egoísmo, né, por aquele processo de separatismo entre as pessoas, que é mais ou menos isso que está dominando a cena aí no mundo hoje em dia. Então, quanto mais a gente fomentar esse caldo de intolerância, de ódio, de rancores, mais nós vamos constelar essa imagem aqui do diabo e da desconexão e, portanto, nós não vamos conseguir ancorar a questão espiritual aqui na Terra. E a nossa função não é iluminar e fugir daqui da Terra, a nossa função é buscar a iluminação para trazer o céu para a Terra, fazer com que aqui se torne também uma região luminosa. Essa é a nossa função, nós somos portadores, embaixadores do amor e da luz divina. Mas na medida em que nós entramos aqui e começamos a brigar entre nós e fazer essa desconexão, primeiro interna, entre o nosso masculino e o nosso feminino, tá? E depois na sociedade aí fora, desconectando as polaridades uma da outra, nós tornamos inacessível a fonte da espiritualidade. E aí, evidentemente, que a vida começa a se tornar muito vazia e as pessoas começam a adoecer, as pessoas começam a ficar depressivas, as comunidades, as coletividades começam a padecer de problemas estruturais, de catástrofes, de situações, para ver se ela acorda e se ela sai desse estado de desconexão e começa a buscar essa conexão entre o masculino e o feminino, entre o positivo e o negativo, para poder aí sim acessar a divindade e nós aí constelarmos a carta dos namorados, né? Veja aqui o nome dos namorados, os amantes, né? Que aí não está no sentido de um casal romântico, mas no sentido do amor interno de você para com você mesmo, da conexão entre as suas duas partes, alma e ego, um casal em equilíbrio e também focando a mesma coisa, o mesmo objetivo. O que acontece na maioria das pessoas é que ego vai para um lado e a alma vai para outro totalmente diferente. E aí é onde acontecem a maioria dos conflitos e problemas que nós vivemos, principalmente as frustrações. Por quê? Porque a alma, como eu falei, ela é mais poderosa, 97% está com ela e ela tem uma agenda própria. E essa agenda, ela está condicionada às questões da ancestralidade. A gente sabe que a nossa alma, ela é muito mais fiel à história dos nossos ancestrais do que aos nossos desejos aqui, que muitas vezes são desejos ainda da criança ferida, são desejos pueris,
tá? E ainda fica mais complicado para que as coisas se resolvam, tá? Então, a nossa alma, ela vai ser fiel a um sistema que é o sistema familiar. Porque para o inconsciente vale a regra da vida. Ou seja, ele vai reproduzir, ele vai defender as condições nas quais a vida prosseguiu. Então, se você vem no sistema familiar onde as pessoas batalharam muito, né, tiveram que trabalhar muito e não tiveram dinheiro, e ainda assim a vida prosseguiu, nessa família a vida prosseguiu dessa forma. Então o inconsciente vai ser fiel a essas histórias e vai reproduzir as mesmas condições de carência de coisas e tudo mais. E aí não adianta você pegar o livro do segredo, ficar fazendo mentalização para ter uma Ferrari na sua garagem, se na sua ancestralidade não existe essa informação. Precisa haver uma atualização do seu inconsciente, essa informação precisa fazer parte do seu inconsciente para daí você começar a desejar esse tipo de coisa. Porque senão você vai falar Ferrari e o inconsciente não faz a mínima ideia do que é isso, tá? Mas se você falar daquela charretinha lá que o seu bisavô andava, esse o inconsciente conhece, provavelmente ele pode até trazer para você com facilidade. Mas não é bem aquilo que você quer, não é aquilo que o ego estava desejando. Então é aí que surgem as frustrações. Então trabalhar com o inconsciente é algo bastante profundo e bastante sério e requer responsabilidade e uma responsabilidade de nível espiritual, inclusive. Por isso que as constelações familiares, as constelações sistêmicas não são brincadeira. Elas precisam ser feitas sob um cuidado e um respeito muito grande à história ancestral, porque essa história ela não pode ser apagada, ela não pode ser anulada, tá? Porque ela tem um peso, ela tem um valor, ela precisa ser vista, reconhecida, mas ela precisa às vezes ser atualizada e nas constelações você vai atualizar para poder encaminhar o sistema para um outro desfecho, para uma outra história, tá? Então esse é o processo todo. E agora, com essa informação toda, fica claro que a necessidade, o maior desejo realmente que a gente deveria ter não são os desejos do ego, mas é o desejo que está mais alinhado com a necessidade da alma, que é o quê? Conexão. Tá? As almas desconectadas da fonte da espiritualidade são almas perdidas, são almas em sofrimento, são almas que estão vivendo na escuridão e elas precisam dessa conexão com a divindade, assim como nós precisamos do oxigênio para respirar. Tá? E a gente precisa reconectar, né? E por isso que existiram lá no passado as religiões, que vem da palavra religare, né? Que é se fazer essa conexão, que infelizmente todas elas se corromperam e se transformaram hoje nessa balbúrdia toda que nós vemos aí, né? Com um monte de coisa errada, com muita negatividade e com os desejos do ego de poder e de manipulação sobre a humanidade. E elas se perderam e não cumprem mais o papel de nos dar ferramentas para que a gente possa fazer essa conexão. E de uma certa forma, hoje a gente está meio a cargo de nós mesmos, vai do ímpeto de cada um de buscar essa conexão, de buscar o autoconhecimento. Uma boa parte das pessoas está acordando, tá? Apesar de todas as bordoadas aí, e até por conta delas, as pessoas estão acordando. E o número de pessoas que está buscando o autoconhecimento é muito grande. Eu vejo, por exemplo, nos atendimentos que eu faço, como as demandas estão surgindo cada vez mais intensas nas vidas das pessoas, né? E eu sou um termômetro aqui, eu percebo por meio dos atendimentos o quanto que as pessoas estão sendo empurradas, pressionadas a sair da sua zona de conforto, a sair muitas vezes daquele mundinho ainda da criança ferida e buscar autoconhecimento, buscar um foco na vida, porque a alma delas está assim se debatendo dentro delas, buscando essa conexão, necessitando dessa conexão, não aguentando mais viver encarceradas nesse mundo da terceira dimensão que nós estamos. E aí vem as doenças, vem os problemas psicológicos, vem todas as questões que são, na verdade, o que faz com que as pessoas batam a porta dos astrólogos, dos terapeutas, consteladores e tudo mais, porque é um momento de pressão. E astrologicamente é isso que a gente vem conversando aqui no nosso canal já faz um bom tempo por conta dessas configurações astrológicas bastante pesadas que nós estamos vivendo e ainda vamos viver por um bom tempo. Então essa configuração não é uma maldição que caiu sobre a humanidade, não é karma, não é nada disso, é uma condição necessária de pressão
para que o carvão se transforme em diamante, tá? Para que a gente consiga, através muitas vezes do caminho doloroso, já que a gente não foi pelo caminho mais fácil, a gente foi levando na flauta, né, durante várias e várias encarnações, e estamos aqui hoje, né, no final do tempo, sem ter estudado para a prova, né, tendo que dar um jeito, tendo que fazer alguma coisa aí para poder se safar desse processo todo. E a hora aperta e a gente vai buscar essa conexão, a gente vai buscar autoconhecimento, a gente vai buscar alguma coisa que faça com que a nossa alma volte a florescer dentro da gente, e aí sim é o verdadeiro despertar dos mortos. Porque enquanto uma pessoa é uma alma desconectada, vivendo apenas sob o jugo do ego, ela é um morto andando pela terra. Portanto, não existe melhor desejo para 2020 que a gente acorde, que a gente conecte a nossa alma com algo maior e a partir daí a gente se permita viver a grande aventura que a alma está precisando viver. Então não existe melhor desejo para 2020, para você desejar para as pessoas, do que a conexão da sua alma com a fonte divina. Esse é o desejo principal, porque é a partir disso que nós conseguimos nos entregar a grande aventura que a alma necessita para crescer e evoluir. Enquanto a gente deseja paz, sem estar conectado com a fonte, nós só vamos obter paz através do conflito. Tá? Enquanto a gente deseja prosperidade, para conseguir essa prosperidade precisa ter confiança própria e confiança nos processos que estão acima de nós e, portanto, a gente precisa dessa conexão. Então tome muito cuidado com os seus desejos de 2020, porque se você vai desejar paz e não estando em conexão perfeita, você vai atrair conflitos para chegar na paz. É aquele caminho tortuoso da terceira dimensão que ainda é muito complicado aqui. Tá? Se você deseja para a pessoa saúde, muitas vezes a saúde vem a custas de muitas somatizações antes para você poder limpar o seu campo áureo de energia e tudo mais. Se você deseja amor, tome muito cuidado, porque muitas vezes o amor só vem depois de conviver com aquela pessoa que você vai ter muita dificuldade, muito conflito, muitas farpas e arestas para serem arrematadas. Aí precisa ver se você está a fim de encarar um desafio desses. Então tome cuidado com o que você vai desejar para 2020. Então sai muito mais barato se desejar a conexão da sua alma com a divindade e permitir com que a aventura aconteça e que venham todos os desafios reais que vão colocar você no caminho da sua evolução. Bom, esse era o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.